alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Assistam a esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam também o texto de apoio que acompanha esta pré-aula, e está lá postada no portal da Escola Dominical. Veja que a nossa proposta aqui não é repetir a revista. O irmão já tem a revista, tem até o livro de apoio. A nossa proposta é dar subsídios complementares à lição da Escola Bíblica Dominical. E o que nós falamos aqui está no nosso texto de apoio, publicado no portal da Escola Dominical. Além do nosso texto de apoio, nós temos mais 5 ou 6 textos de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical. Além desses textos de apoio, nós também temos o acesso que os irmãos podem ter à sala dos professores, onde os irmãos podem elucidar as suas dúvidas. Postem ali a sua pergunta. Durante a semana, nós iremos respondê-las, querendo Deus. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado para assistir à aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se não estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. E além desta pré-aula, nós também disponibilizamos áudios e vídeos aqui em nosso canal do YouTube das leituras diárias, aquelas leituras que estão sendo sugeridas para meditação e aprendizado da Palavra de Deus. Neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós estamos estudando sobre a atuação do Espírito Santo conforme as Escrituras Sagradas. Como é que o Espírito Santo atua nos nossos dias, na igreja e para o mundo. E o nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, e que também foi o presidente da comissão que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Então, nós vamos ver como é que o Espírito Santo atua no plano da redenção, ou seja, no plano da salvação da humanidade. Completando assim este primeiro bloco que nos fala sobre a identidade e a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Atuar é agir. Como é que o Espírito Santo age no plano da redenção? E, primeiramente, nós devemos saber o que é o plano da redenção. Plano é um ato de planejar. A Bíblia nos fala que Deus planejou a redenção. O que é a redenção? A palavra redenção quer dizer resgate, livramento. Na verdade, a palavra redentor significa aquele que livra alguém mediante o pagamento de um preço. A palavra redenção também pode ser considerada como remissão. E o que é uma remissão? Uma redenção é o pagamento de um preço que resgata, que livra alguém ou alguma coisa. Lá no tempo em que havia escravidão,
quando um escravo era redimido, alguém pagava o preço do escravo e lhe dava a liberdade. Então, alguém vinha, pagava o preço do escravo, e aquela pessoa, ao invés de se servir dos trabalhos do escravo, já que agora comprou o escravo e ele agora era o dono do escravo, ele dava a carta de alforria, ele dava o livramento, a libertação do escravo. Então, havia o pagamento do preço e a libertação do escravo. Isso que é a redenção. Hoje em dia, isto ainda acontece. Nós não temos escravidão, é verdade, mas ainda acontece na legislação. Vamos supor, alguém está sendo executado numa dívida, não teve dinheiro para pagar a dívida, e quando a gente não tem dinheiro para pagar a dívida, o devedor, se vendem bens do patrimônio do devedor para satisfazer a dívida. E a lei permite que alguém venha e pague a dívida e assim livra o bem, livra o patrimônio do devedor. É o que nós chamamos de remissão da dívida. Então, alguém paga o preço, assume o prejuízo, a dívida e livra o patrimônio do devedor. Isso é uma remissão, é uma redenção. Houve um plano de Deus para redimir o homem. O apóstolo Paulo, ele diz que este plano ele foi elaborado antes mesmo que existisse o mundo. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz assim, eu vou ler desde o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, os irmãos vejam que Paulo diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido para salvar. Não escolhido individualmente uma pessoa, mas escolhido o homem, escolhido a humanidade para ela ser salva do pecado. Antes mesmo da fundação do mundo. Pedro, ele fala disso também. Ele vai lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, aqui Pedro também mostra que a decisão de salvar o homem é anterior à fundação do mundo. E aqui Pedro diz que, assim como Paulo também, que também já tinha sido decidido qual seria o preço desta salvação. Haveria um pagamento de um preço. Por isso que é uma redenção. E o pagamento o preço era o sangue de Cristo. Então, antes mesmo da fundação do mundo, já havia se decidido que o preço da salvação do homem seria pago pelo sangue de Cristo. Isto também nós vemos falado pelo apóstolo João. Veja, a gente falou de Paulo, de Pedro, e agora a gente fala de João. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8.
E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, João aqui mostra que a decisão de Jesus morrer por nós, derramar o seu sangue, pagando o preço dos nossos pecados, havia sido tomada antes da fundação do mundo. Por isso que nós falamos no plano da redenção. Havia um projeto, havia um plano, já havia uma decisão de Deus de salvar o homem pelo pagamento do preço do sangue de Jesus. E qual é o papel do Espírito Santo neste plano? É isso que nós vamos analisar hoje. O que o Espírito Santo fez e faz para que haja esta redenção da humanidade. Em primeiro lugar, este plano foi estabelecido por Deus. E nós já sabemos que Deus é um só, mas subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa declaração de fé, no item 2 do cremos, ele diz que nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já vimos na lição passada que o Espírito Santo é Deus. Se é Deus, ele é eterno. E os 3 textos que nós citamos aqui mostram que o plano da redenção se fez antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que existisse o universo, esse plano já estava delineado. Portanto, este plano é eterno. Porque quando foi criado o universo, aí começou a existir o tempo. Albert Einstein mostrou que o nosso universo ele é estabelecido no espaço-tempo. Antes do universo não havia tempo. Eu sei que é difícil nós entendermos isso, porque a nossa mente é forjada em termos de espaço e de tempo. Mas antes do universo não havia tempo. Havia apenas a eternidade. Havia apenas Deus. Num determinado instante, Deus criou os anjos. E depois cria o universo físico. E aí surge o tempo. Mas antes do surgimento do tempo, nós temos já a decisão de salvar o homem pelo sangue de Cristo. Então, o Espírito Santo, como Deus, ele fez parte desta decisão. A decisão foi tomada por todas as 3 pessoas divinas. As 3 pessoas divinas foram tomadas por Deus. As 3 pessoas divinas tomaram a decisão, né, de poder estabelecer a salvação do homem. Então, o Espírito Santo já participa do plano da redenção no planejamento. Veja que as pessoas divinas são distintas, são iguais em majestade, glória e poder, mas cada uma divide as suas tarefas. Na verdade, na hora de planejar a salvação, todas elas participaram. Agora, o Espírito Santo, ele entra no plano da redenção já numa dimensão de execução. O plano da salvação, ele foi estabelecido pelas 3 pessoas divinas, mas cada uma, por ser distinta da outra, fez algo próprio no plano da salvação. Veja que o Pai planeja, assim como o Filho e o Espírito Santo. Os 3 planejam a salvação. Mas o Pai envia o Filho. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai envia o Filho. Só o Pai poderia enviar o Filho. Só ele que envia o Filho. O Filho
se humaniza e, enquanto homem, derrama o seu sangue para pagar o preço da nossa redenção. Como nós lemos aqui em Efésios. Então, o Filho se faz carne e morre por nós. Só o Filho faz. É a participação do Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só o Filho se humanizou e morreu por nós. Pagou o preço dos nossos pecados. O Pai envia, o Filho se humaniza e paga o preço derramando o seu sangue. E o Espírito Santo? Ora, o Espírito Santo, ele gera Jesus no ventre de Maria. Jesus é gerado, Jesus homem é gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo reveste Jesus de poder para exercer o seu ministério e mostrar que é o Messias para Israel. E Jesus, quando morre, Jesus homem é ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele participa como executor. Veja que o Pai envia, o Filho se entrega, se humaniza e se entrega por nós. E o Espírito Santo executa, revestindo de poder, gerando Jesus, revestindo de poder Jesus e ressuscitando o homem Jesus. O Espírito Santo ele sempre aparece no plano da redenção como o executor, o protetor daquilo que foi deliberado, daquilo que foi planejado. O Pai dá o pontapé inicial, prometendo e revelando a promessa da salvação, revelando a salvação, enviando o Filho cumpre a promessa do Pai e o Espírito Santo executa, toma as atitudes necessárias para o cumprimento da missão do Filho. Então, essa é mais ou menos a distribuição de tarefas das pessoas divinas. E o Espírito Santo ele já surge nas Escrituras exercendo esta tarefa. É o que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo surge aqui no início da revelação das Escrituras, no sentido dos fatos, né? Porque nós vimos até no trimestre passado que o primeiro livro a ser escrito foi Jó, mas Gênesis é o texto que nos fala do início de todas as coisas, a revelação de Deus sobre o princípio. E o texto nos diz que quando a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito Santo ele se movia. Uma outra tradução diz que ele pairava, ele pousava, ele estava como que com as suas asas sobre a terra, sobre a face das águas, como se fosse uma ave que estivesse com suas asas protegendo os seus filhotes, ou chocando os ovos. Aliás, o verbo aqui se movia ou pairava, no original quer dizer chocava. Isso mostra o quê? Isso mostra que o Espírito Santo, ele protege, ele mantém sob proteção, mantém sob as suas asas aquilo que deve ser preservado, aquilo que deve ser guardado
para que se faça a vontade de Deus. Ele está como que administrando aquilo que foi separado por Deus, preparado por Deus para ser feito, para ser executado. É esse o significado, esse é o papel que o Espírito Santo faz. Na nossa capa, nós vemos a pomba, na capa da revista, né? Você vê a pomba como que voando sobre a Bíblia, preservando a palavra, preservando a vontade de Deus. Esse é o papel que o Espírito Santo efetua. Ele vem proteger, garantir, e sempre dentro de uma dinâmica, dentro de um movimento, aquilo que foi estabelecido, determinado, ordenado por Deus. Por Deus, inclusive ele, porque ele é Deus. Mas a tarefa dele é esta, é de estar sempre protegendo, preservando, zelando pelo que deve ser feito, deve ser executado. Nós vemos o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, mas depois nós vamos ver que com o pecado, o Espírito Santo começa a atuar na consciência do homem. O homem pecou, foi separado da comunhão com Deus, mas Deus continuou a falar com o homem através da consciência. Nós vemos que Deus falou, por exemplo, com Caim. Falou com Caim quando o seu sacrifício foi rejeitado. E qual a pessoa divina que falou com Caim? É o Espírito Santo. E como é que nós sabemos que é o Espírito Santo? Porque nos dias antediluvianos, Deus falava com o homem através da consciência. E a Bíblia diz que era o Espírito Santo quem falava com o homem. Olha lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, o que a gente percebe aqui é que o Espírito Santo é quem dialogava com o homem e contendia com o homem, querendo convencê-lo, querendo trazê-lo a fazer a vontade de Deus. Porque o trabalho do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Porque o trabalho do Espírito Santo é nos fazer lembrar os ditos de Deus. É nos fazer lembrar a vontade de Deus. E o Espírito Santo contendia com o homem, porque o homem, antes do dilúvio, o homem antediluviano, resistia à voz de Deus. Não queria ouvir a voz de Deus. Estava com a sua dureza de cerviz, com o seu coração endurecido, entrando cada vez mais no pecado, a ponto de Deus ter que destruir toda aquela geração. Então, a primeira forma de Deus falar com o homem foi através do Espírito Santo na consciência do homem. O Espírito Santo passou a atuar na consciência do homem. E ele atua assim até hoje. Até hoje, ele fala com o homem, procurando conduzir o homem a uma tomada de posição para que ele sirva a Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala a este respeito, lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Então, veja que
o escritor aos Hebreus, citando o salmista, ele diz, olha, o Espírito Santo fala ao nosso coração, fala à nossa consciência. E nós não podemos endurecer o nosso coração. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. Caim não ouviu a voz de Deus. Não ouviu a voz do Espírito Santo que com ele falou. Saiu da presença de Deus. Resistiu à voz de Deus. E por isso a Bíblia diz que ele é do maligno. Nós devemos ver que a primeira forma de atuação do homem, do Espírito Santo, no plano da redenção, foi falar ao homem a sua consciência, para ver se na sua consciência o homem se convencia do seu pecado e se arrependia dos seus pecados. Mas não foi apenas por meio da consciência que o Espírito Santo falou ao homem. Ele também vai começar a falar ao homem através de profetas. Que são os profetas? São porta-vozes, são mensageiros do Deus. O Espírito Santo fala ao profeta e o profeta fala com o povo. E ainda no período antediluviano, nós vamos ter profetas. Enoque, a Bíblia diz que ele profetizou sobre o juízo de Deus. A Bíblia fala que Enoque era profeta. É o que você vê lá em Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. O texto diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Veja que Enoque profetizou, Enoque foi profeta. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e teve uma intimidade tão grande com Deus que Deus para si o tomou, o preservou da morte. Ele não morreu porque ele andou com Deus, porque ele teve um testemunho que agradou a Deus. E por ter um testemunho que agradou a Deus, isso está lá em Hebreus 11:5, ele foi arrebatado e ele foi usado por Deus para trazer uma mensagem de alerta para o povo. Ele anunciou o juízo de Deus. E, inclusive, teve um filho, e ele pôs o nome do filho de Metuselá, que quer dizer, quando esse morrer, isso virá. Ou seja, ele já disse que o juízo de Deus viria quando morresse Metuselá. É por isso que Metuselá foi o homem que mais tempo viveu sobre a terra, para mostrar a misericórdia de Deus. E quando Metuselá morreu, o dilúvio aconteceu. No mesmo ano em que Metuselá morreu, o dilúvio aconteceu. Então Deus usa profetas. O Espírito Santo traz mensagem ao profeta para que o profeta traga a mensagem ao povo. Essa é a segunda maneira do Espírito Santo atuar, por meio dos profetas. Além de Enoque, nós temos ainda no período antediluviano, que é o período conhecido como dispensação da consciência, justamente porque Deus fala ao homem através da sua consciência, em primeiro lugar, e é o Espírito Santo quem dialoga com o homem. Nós temos Noé. Noé, o texto sagrado diz que ele foi o pregoeiro da justiça. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro 2 e 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
A Bíblia diz que houve um período de 100 anos entre o aviso de Deus a Noé de que iria destruir a terra com o dilúvio e o próprio dilúvio. Noé tinha 500 anos quando o Senhor falou com ele, e o dilúvio ocorreu quando ele tinha 600 anos. Foram 100 anos de pregação, em que Noé trouxe a mensagem do juízo de Deus, assim como Enoque havia também anunciado. Então, o Espírito Santo fala com o homem através da consciência, mas fala com o homem também através dos profetas. É o que o escritor aos Hebreus nos fala. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus usou profetas para falar com o povo. Deus usou a consciência para falar com o povo, para falar com os homens. E era o Espírito Santo quem falava com o homem. A pessoa divina que fala com o homem na consciência é o Espírito Santo. A pessoa divina que levanta profetas, manda mensagens aos profetas, é o Espírito Santo. Né? Em Atos, capítulo 28, no versículo 25, é dito assim: e como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Então era o Espírito Santo quem vinha ao profeta. O profeta, por ter comunhão com Deus, por ter intimidade com Deus, ele era escolhido por Deus para ser o porta-voz. Era Deus quem escolhia o profeta, e o profeta então falava com o povo. Mas esta fala do profeta era uma visitação do profeta, do Espírito Santo sobre o profeta. Vejam que o Espírito Santo não morava, não habitava no profeta. Ele vinha sobre o profeta, ele visitava o profeta. O profeta tinha sonho, tinha visão, trazia mensagem, e depois o Espírito Santo saía do profeta. Por quê? Porque havia o pecado. Veja que o Espírito Santo começou a falar na consciência do homem depois da queda do homem. Veio o pecado, e o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o Espírito Santo não podia morar no homem, porque o homem tinha pecado. O pecado fazia divisão entre Deus e o homem. Então, o Espírito Santo vinha visitar o profeta. E, ao visitar o profeta, dava um sonho, dava uma visão, ou dava uma palavra ao profeta, e o profeta deveria falá-la. Era assim que Deus atuava, que o Espírito Santo atuava, através dos profetas. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Então, a partir de Enoque, nós temos Enoque, Noé, depois nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, que era profeta. Esses homens são profetas, porque são mensageiros de Deus. São mensageiros do Senhor. E trouxeram mensagens a Deus, trouxeram mensagens ao Senhor, do Senhor para a humanidade, porque o Espírito Santo os visitava. Mas o Espírito Santo não morava neles. Não podia morar, porque havia o pecado. É interessante, nós vemos que o Espírito Santo, ele tanto não morava, ele só visitava, e a gente tem um exemplo que bem esclarece isso, que é a vida do profeta Ezequiel.
Ezequiel era um sacerdote que foi levado no primeiro grupo de cativos judeus para a Babilônia. Então, Ezequiel foi aquele mesmo grupo que foi levado, Daniel e seus amigos, Ezequiel também foi levado. E quando Ezequiel estava no cativeiro, Deus o escolhe para ser profeta. E Deus toma uma deliberação. Deus emudece Ezequiel. Então, Ezequiel ficou mudo. Ezequiel só falava quando o Espírito Santo vinha sobre ele e ele tinha uma mensagem de Deus. Então, aqui nós vemos na vida de Ezequiel bem como era a forma do Espírito Santo atuar neste período. O período em que havia pecado no mundo, em que o pecado fazia divisão entre Deus e os homens. O pecado, o profeta Ezequiel falava quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Ele trazia a mensagem de Deus. E imediatamente, depois da mensagem de Deus, ele ficava mudo de novo. Ele só falava quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Isso é uma prova de que o Espírito Santo ele atuava visitando o homem. Havia momentos em que o Espírito Santo atuava na vida daquela pessoa. E aí ela tinha um sonho, ela tinha uma visão, ou ela tinha uma mensagem para dar a Deus. Quando eu falo em sonho e visão, eu não estou inventando, não. É o que está em Números 12. Era assim que Deus dizia que o profeta atuava. Números capítulo 12, versículo 6. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, com exceção de Moisés, que Deus não falava por visões ou sonhos, mas falava diretamente, todos os demais profetas, o Espírito Santo vinha, se revelava a ele em visão, sonho ou lhe dava uma mensagem. E então, ele transmitia aquela visão, sonho ou mensagem. Mas o Espírito Santo não morava no profeta, porque o profeta tinha pecado, por causa da natureza pecaminosa de todos os homens. Então, Deus passou a atuar com o Espírito Santo, falava com o homem pela consciência ou pelos profetas. E assim ficou até a vinda de Jesus. É o que o próprio Deus fala a Moisés. O próprio Deus fala a Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, Deus diz a Moisés, o Senhor, versículo 15, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. A ele ouvireis. A ele ouvireis. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Veja que Deus fala com Moisés, aquele profeta que Deus falava diretamente, dizendo que haveria um outro profeta que falaria diretamente com o povo. E só este profeta é que faria com que o povo, que teria que ser ouvido pelo povo. Então Deus diz, olha, eu vou continuar falando por profetas até vir um outro profeta igual a Moisés. Esse outro profeta igual a Moisés é Jesus. É Jesus, porque Jesus é o próprio Deus feito homem. Então, enquanto não viesse esse outro profeta, Deus iria continuar falando com profetas que eram visitados pelo Espírito Santo. Existe na Bíblia uma figura
uma tipologia, uma alegoria, que é uma alegoria muito elucidativa, muito didática, que nós podemos aqui observar. É a alegoria da pomba da Arca de Noé. A Bíblia nos fala que quando Noé terminou o dilúvio, a arca atracou ali no Monte Ararat, porque a chuva parou e a arca acabou ali como que sendo parada, né? Como que terminando sua viagem ali no Monte Ararat. Moisés soltou um corvo. O corvo ficou saindo, indo e voltando. Depois, Noé soltou uma pomba. E ele soltou a pomba 3 vezes. A primeira vez que ele soltou a pomba, a pomba foi, o texto diz que ela não achou repouso para a planta do seu pé e voltou para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. Está lá em Gênesis 8 e 9. Então a pomba foi, não tinha lugar para ela repousar, ela voltou para a arca. Esta situação é exatamente uma figura da situação do Espírito Santo que atuou até Jesus. A partir do pecado e até Jesus, o Espírito Santo ele não encontrou repouso na terra, na humanidade, porque os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Os homens estavam separados de Deus. E como o Espírito Santo é Deus, ele apenas podia ver, mas não podia ficar. Ele atuava na consciência do homem e nos profetas. E mesmo assim ele visitava os profetas e voltava. Voltava para a sua glória. Voltava para a dimensão divina. Porque havia uma divisão entre Deus e os homens. A atuação do Espírito Santo era limitada. Ele ia e voltava. Porque havia morte. Por isso que o corvo nem voltou, porque havia carniça. Havia morte. O resultado da desobediência. Então o Espírito Santo tinha uma atuação limitada. Somente algumas pessoas eram escolhidas para trazer mensagens, ter sonhos e visões. Mas o Espírito Santo não podia ficar, pousar na humanidade. Não tinha lugar para ele. Mas veio este novo profeta. Este profeta como Moisés. Um profeta que falava diretamente com Deus e que fazia sinais, prodígios e maravilhas. Este profeta é Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus era Deus feito homem, sem pecado. E poderia ser plenamente usado pelo Espírito Santo. E isso estava profetizado. Não só aqui em Deuteronômio capítulo 18, mas também nós vemos isso em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, haveria de surgir o profeta
em que o Espírito Santo teria lugar para pousar. Porque nele não haveria pecado. Jesus, ele inicia o seu ministério com o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba, para indicar que ele era o Cristo, o ungido, o Messias, o profeta, como Moisés, maior que Moisés, porque não tinha pecado. É isto que João Batista, o último dos profetas da lei, ele nos diz, lá em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Muitos discutem se só João Batista viu a pomba descer sobre Jesus ou se todos ali viram. Não sei se todos viram ou só João viu, mas quando João viu, ele avisou o povo. Então o povo ficou sabendo que aquele homem tinha o Espírito Santo sobre ele. O povo ficou sabendo que aquele homem era o Cristo, era o Filho de Deus. Em Jesus, o Espírito Santo pousou, achou lugar e de forma plena. Veja que aqui em Isaías 11 se fala dos 7 Espíritos de Deus. É uma expressão que é usada lá no livro do Apocalipse. Existem 7 Espíritos Santos? Não. 7 aqui quer dizer plenitude, totalidade. Veja que o Espírito Santo vinha sobre os profetas, mas de forma parcial, de forma limitada. Vinha e saía, ia e voltava, como a pomba lá da Arca de Noé na primeira vez. Mas agora não, o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Ali havia lugar, porque Jesus não tinha pecado. E aí o Espírito Santo atuou plenamente em Jesus, em toda a sua plenitude. E Jesus, cheio do Espírito Santo, realizou o seu ministério. É o que nós vemos ali em Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, assim que ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele tinha plenitude do Espírito Santo. E tudo que ele fez no seu ministério, ele fez pelo Espírito Santo. Jesus nunca usou da sua divindade para realizar o que ele realizou no seu ministério. Ele ensinou, pregou e fez sinais, prodígios e maravilhas pelo Espírito Santo. É por isso que ele diz que nós faríamos obras maiores do que as dele. Porque se ele fizesse como Deus, não havia como nós fazermos obras maiores do que ele. Mas ele fez como homem, porque ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Jesus realiza suas obras cheio do Espírito Santo. E aí nós voltamos lá na pomba da arca de Noé. A segunda vez que Noé lança a arca, ele diz assim, o texto diz, capítulo 8, versículo 10 de Gênesis, esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Nesta segunda vez a pomba vai, mas ela volta. Mas ela volta trazendo uma folha de oliveira no seu bico.
Esta folha de oliveira no bico da pomba simboliza Jesus, aquele que se fez homem e que se deixou envolver e encher pelo Espírito Santo. Por isso que a folha estava no bico da pomba. E cheio do Espírito Santo, ele realiza a obra do Pai. Ele glorifica o Pai pela obra que ele realiza. O Espírito Santo atua em Jesus. O Espírito Santo em Jesus mostra que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias e que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, é aquele que vai revestir de poder os seus discípulos para prosseguir a sua obra. É o Espírito Santo atuando em Jesus. No plano da redenção, ele enche e repousa sobre o Redentor. E este Redentor cumpre a vontade do Pai, realiza a obra de Deus e se dá por nós, se entrega como oferta e derrama o seu sangue e tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo que simbolizava o pecado que separava Deus dos homens é rasgado de alto a baixo. O preço do nosso pecado é pago. E agora não há mais separação. Existe um vivo e novo caminho entre Deus e os homens. É o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora nós temos acesso ao Pai pelo Filho. Agora o Espírito Santo pode pousar em nós, porque quando nós cremos em Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração e o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, depois que Jesus morre na cruz, o pecado é tirado e quem crer em Jesus agora pode ser morada do Espírito Santo. Então, depois do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo pode habitar no ser humano. É o que Jesus nos diz lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 25. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho mandado. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Também lá em João, capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber
os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vejam, irmãos, que depois que Jesus morreu, tirou o pecado do mundo, abriu o caminho para nós chegarmos ao Pai por ele, o Espírito Santo pode agora repousar não só mais em Jesus, mas nos seus discípulos, que formariam a igreja, que é o corpo de Cristo. Assim como o Espírito Santo pousou sobre Jesus, ele pousa sobre a igreja. Ele tem repouso, ele tem lugar na igreja, que é o corpo de Cristo. Quem recebe a Jesus, quem crê em Jesus, recebe o Espírito Santo. Passa a ser morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fica conosco para sempre e está em nós, e habita em nós. Tanto que no domingo da ressurreição, os discípulos receberam o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando aconteceu isso, versículo 19 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, foi o dia da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos à tardezinha, naquele horário em que Adão e Eva se encontravam com Deus. Deus feito homem e agora glorificado, aparece aos discípulos, sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar neles, a habitar neles, porque eles são a igreja, são o corpo de Cristo. E a partir de então, o Espírito Santo está habitando na igreja. Ele não visita mais, ele mora em cada crente, em cada coração, em cada salvo. É verdade que eles também seriam revestidos de poder. Isso nós vamos ver na próxima lição. Mas o Espírito Santo agora tem um lugar. Esse lugar é a igreja, que é o corpo de Cristo. Agora o Espírito Santo é derramado. Rios de água viva correm do interior de cada crente. O Espírito Santo está em cada crente. E o Espírito Santo age através da igreja. Não é mais uma visita em alguém, mas é uma habitação em um povo. Um povo que foi remido, lavado pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo agora, vindo para a igreja, revestindo de poder a igreja no dia de Pentecostes, ele passa a usar a igreja e a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que disse Jesus, João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora o Espírito Santo atua livremente, sem limitação, através da igreja, que é formada de pessoas de toda a raça, língua, tribo e nação. Em todos os 4 cantos do planeta, o Espírito Santo vai convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e vai resistindo ao maligno, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A igreja, o povo de Deus, ele, o corpo de Cristo, ele resiste contra o mal. E por isso o mal não triunfa de vez. E por isso o mal não domina totalmente. É o que a gente vê aqui em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 4,
2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que resiste? É o corpo de Cristo, a morada do Espírito Santo na terra. A igreja que tem o Espírito Santo resiste ao maligno. E por isso, o maligno não domina totalmente. Até que o corpo de Cristo seja tirado da terra. Então, o Espírito Santo, desde a ressurreição de Cristo, atua, mora no corpo de Cristo, que é a igreja. Foi derramado e revestiu de poder a igreja. E este poder faz com que a igreja resista ao maligno até que a igreja seja tirada. O Espírito Santo atuará ilimitadamente até o arrebatamento da igreja. E aí nós voltamos à pomba da Arca de Noé. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Terceira vez que Noé solta a pomba não volta. Esta é a atuação ilimitada do Espírito Santo. O Filho e o Pai mandaram o Espírito Santo. E ele não voltou mais. Ele passou a morar na igreja, a morar no corpo de Cristo. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos morada de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo mora no povo de Deus, na igreja. E a igreja resiste ao maligno. E a igreja é um instrumento pelo qual o Espírito Santo convence o pecado, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E isto é a pomba que não voltou. O Espírito Santo não voltou, ele ficou. Ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho no dia de Pentecostes, e ele voltou, e ele ficou na igreja. Mas isto vai acabar no dia do arrebatamento da igreja. Veja que o Espírito Santo anela pela volta de Cristo. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo anela entregar a igreja para Jesus. Assim como o criado de Abraão, Eliezer, foi até Padã Arã, e lá ela pegou a noiva, Rebeca, e trouxe para Isaque, que orando a aguardava na sua terra. Assim também o Espírito Santo tirará deste mundo a igreja e levará a Jesus na terra de Jesus, que é o céu, onde Jesus está neste momento orando por nós. Aí o Espírito Santo muda a forma de agir. Quando ele entregar a igreja a Jesus, aí ele volta a atuar aqui na terra como antes de ter igreja. Como é que o Espírito Santo atuava antes de ter igreja, irmão Caramuru? Nós já vimos, através da consciência e dos profetas. E vai ser deste jeito que o Espírito Santo atuará.
ele atuará depois do arrebatamento da igreja, na grande tribulação, através dos 144 mil judeus que serão escolhidos por Deus. Eles receberão a visitação do Espírito Santo e pregarão a palavra de Deus. É o que está escrito ali em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Versículo 5. Versículo 3, desculpe. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Deus irá levantar 144 mil judeus, israelitas. Ele assinalará. Ele permitirá que o Espírito Santo os visite. E eles é que pregarão o evangelho do reino durante a grande tribulação. Além destas 144 mil pessoas, nós teremos as duas testemunhas, 2 profetas que Deus vai levantar, que farão também sinais, prodígios e maravilhas, assim como Moisés e Elias fizeram em seu tempo, mas que não são Moisés e Elias, são profetas que surgirão naquela época e que também serão visitados pelo Espírito Santo. Diz o texto, capítulo 11 de Apocalipse: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, o Espírito Santo volta a atuar limitadamente, através dos 144 mil pregadores e através dos 2 profetas. Assim, o Espírito Santo atuará na grande tribulação. Depois, quando terminar a grande tribulação, haverá a conversão de Israel. Israel finalmente receberá Jesus como Messias. Israel será salvo. E aí o Espírito Santo será derramado sobre Israel. É o que nós lemos lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Espírito Santo será derramado sobre Israel, porque Israel crerá em Jesus. E quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo habitará em Israel. E durante o milênio, o Espírito Santo, através de Israel, levará a humanidade a adorar a Deus. As nações virão até Israel para adorar a Deus. É o que está escrito ali em Zacarias 14:16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. O povo adorará a Deus através de Israel. Israel será o povo santo e a nação sacerdotal. O Espírito Santo pousará sobre Israel. E através de Israel, todas as nações servirão a Deus. E depois da última grande rebelião, aí termina a história da humanidade. E aí haverá a dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, o estado eterno. E aí
Em Cristo se congregarão céus e terra. E céus e terra sendo congregados em Cristo, nós estaremos em uma unidade com o Senhor. E nesta unidade com o Senhor será tudo em todos. E aí o Espírito Santo estará numa perfeita comunhão com o Pai, o Filho e os salvos. Irmãos, é assim que o Espírito Santo vai atuar. Primeiro atuou na consciência e nos profetas limitadamente até Jesus. Em Jesus atuou plenamente e continua a atuar plenamente na igreja, que é o corpo de Cristo. Quando vier o arrebatamento da igreja, ele volta a atuar limitadamente nos 144.000 e nos 2 profetas. No milênio, atuará por Israel. E quando todas as coisas estiverem congregadas em Cristo, nós estaremos para sempre com o Senhor. É assim a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Amém?